Você é de direita ou de esquerda? Direita. Por quê? Porque é o melhor caminho. O que fez você ser de direita? Eu sempre fui de direita. Eu nasci no ano do contragolpe, em 64. Eu vivi o governo militar. O governo militar terminou em 85. E como foi viver isso? Não tinha vagabundo na rua e nem no governo como hoje, meu querido. Olha a diferença. Hoje nós temos na cadeira da presidência um cachaceiro, um pilantra, que a gente consegue provar facilmente, só no Google, levantar a ficha do cara. E o governo militar não tinha grupinho na rua, na esquininha. Mas de boa, não tinha violência. Pelo menos no Rio Grande do Sul. Então, pra você acha que foi um ponto positivo pra história, é isso, então? Sem dúvida alguma. Nós somos de uma família árabe e eu nasci e fui criado no comércio. Nunca fomos assaltados. Então, era muito mais tranquilo. Hoje, cara, você sai à noite? Eu não. E o que fez chegar a esse ponto? A humanidade se piorou um pouco. Eu vou citar um exemplo simples. Parada da diversidade. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Estamos lutando por nossos direitos. Mas veja, os direitos, os nossos direitos já estão garantidos na Constituição. Não, homofobia. O que é homofobia? Alguém agredir alguém. Já existe lá agressão moral e física. Ponto. Agora, só porque é gay tem que aumentar a pena? Não. E você acha que isso é algo da esquerda? Certeza absoluta. Eu acho que a esquerda vive do caos. Quanto pior, melhor. O que você está achando do governo Lula? Não tem governo. Os caras são perdidos. Eu acredito que não tenha um ministro do Lula que não tenha antecedentes criminais. Começa por aí. Uma ministra da Cultura que não sabe falar. Esse povo fala todos, cara. Não existe linguagem neutra. Ou é idioma ou é dialeto. E tu, és de direita ou és de esquerda? Diz aqui em comentário se faz favor. És de direita ou és de esquerda? Hoje o mundo está polarizado, completamente polarizado, por causa destas diferentes correntes ideológicas e políticas, né? Porque ontem, quando, por exemplo, Aristóteles escreveu a política, ele definiu formas de organização política, né? Definiu que existia regimes autoritários, autocracias, burguesias, aristocracias. E ele organizou a política de formas diferentes de governo, ok? Reinado e não só. Só que com a Revolução Francesa, e você deve bem compreender qual é a origem das terminologias direita, esquerda, por que razão hoje existem estes termos, ok? Surge na Revolução Francesa, ok? E em um contexto muito peculiar, né? Onde mesmo as pessoas que defendiam a conservação do reinado, a conservação do tradicional francês ficavam pela direita, e aqueles que defendiam um certo equilíbrio, uma certa evolução, um certo o social, uma entrega mais para o lado social das coisas, sentavam-se para o lado esquerdo. É uma história muito peculiar. E tu, és de direita ou és de esquerda? Diz aqui em comentário se faz favor, que eu tenho muito gosto em poder saber qual é a inclinação ideológica ou política aqui dos nossos inscritos. É engraçado que muito antes de existirem essas teorias esquerda-direita, que surgiu com a Revolução Francesa, você deve saber muito bem, assim narram os historiadores, e a origem é muito simplista, não é? Em um parlamento francês, onde as pessoas que defendiam o tradicional lado do reinado sentavam-se à direita, e as pessoas que defendiam mais igualdade em termos de decisões do rei sobre diferentes temas, defendiam uma certa evolução, uma certa igualdade, mais preocupação para com o povo, sentavam-se à esquerda. E hoje existe esta dicotomia, a esquerda, a direita, e também são essas teorias hoje que tornaram a política mais polarizada. Eu sou de esquerda, sou de direita e ponto final. Mas nós voltamos aqui para a era anticristo, quando Aristóteles escreveu a política. Ele definiu a política por formas de organização política, né? Definiu o reinado, a aristocracia, a monarquia, a tirania. Ele dizia que existiam diferentes tipos de governo, okay? Diferentes tipos de governos. E hoje nós temos dois, temos os da direita e os da esquerda, mas que no final do dia, nós sabemos que, ok, ele é de direita, mas no fim do dia ele torna-se um tirano. Ele é da esquerda, no final do dia torna-se um tirano. Ele é da direita, no final do dia ele torna-se um aristocrata. Ele é da esquerda, no final do dia torna-se um aristocrata. Hoje existem essas duas correntes políticas, mas no final do dia eles se tornam aquilo que Aristóteles escreveu no livro A Política. Diferentes formas de organização política que hoje estão camuflados em termos mais bonitos de que eu sou de esquerda ou centro-esquerda, os mais moderados, né? Ou então sou extrema-esquerda, os mais radicais,
ou então eu sou centro-direita, os mais moderados, ou então sou extrema-direita, também os mais moderados. Portanto, nós estamos assim, estamos mais polarizados, estamos mais, mais confundidos e mais em problemas teóricos não só. Quando ontem, na era aristotélica, as coisas estavam muito mais organizadas. Não é. É tirania que agora vai governar. É aristocracia que agora vai governar. É monarquia que agora vai governar. Há outros nomes mais filosóficos possíveis. Ponto. Imagina aqui, meu irmão, você é da esquerda ou da direita? Antes de entrarmos aqui, claro, numa observação muito mais cautelosa sobre essas inclinações, que por acaso, para a realidade de Angola, não está lá muito presente, porque os partidos angolanos não costumam declarar se publicamente, de facto, são de esquerda ou são de direita. Mas nós, né, se olharmos com mais atenção, por exemplo, para o MPLA, percebe-se muito bem que é um partido de esquerda. Se nós olharmos para a UNITA, percebe-se que é um partido de direita. Se nós olharmos para, Bloco Liberal, pronto, é um partido mais liberal, como diz o nome, e poderá ser de centro-direita. O problema de Angola é que os partidos não se declaram na arte pública de que são de esquerda ou de direita. São conservadores ou são mais liberais. Okay? E depois, o problema, né, desse problema aqui, né, o problema do problema, porque dizer que eu sou de esquerda ou de direita é um problema. Porque depois lá para frente nos separa. Okay? E as pessoas têm o direito de dizer que são da direita ou de esquerda. E o direito de dizer que são de esquerda ou de direita goza-se muito mais depois de eu compreender o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. E não porque eu ouvi um comentário do Joaquim, um comentário do politólogo, um comentário do historiador, agora eu sou da esquerda. Não, porque eu, por mim mesmo, fui buscar mais fontes, li, ouvi, observei e concluo que eu sou de esquerda. Me identifico por questões mais conservadoras, mais nacionalistas, mais patrióticas. Primeiro nós, sou de direita. Eu me acho mais alguém voltado ao apoio aos mais carenciados, à conservação do ambiente, à aceitação das questões, por exemplo, de escolha, né, orientação sexual, né, os homossexuais, eu os entendo, os aceito. Portanto, eu sou de esquerda, né? Porque eu sou muito mais virado ao apoio social, né? Eu acho que os empresários deviam pagar mais impostos, sou de esquerda. Outro vai dizer, não, eu acho que os empresários já contribuem bastante porque eles empregam as pessoas, porque eles reduzem o desemprego, portanto, temos que reduzir os impostos porque isso fatiga os empresários, né? Então, temos aqui duas pessoas a olharem para um problema e sempre há de avaliar esse problema segundo a sua inclinação ideológica. Se eu for de direita, eu estou a ver as pessoas a morrerem na porta do hospital, vou dizer, ok, mas essas pessoas aqui, se trabalhassem, tinham seguro e teriam ido, se calhar, para a clínica dali, a minha própria clínica que eu construí. Essas pessoas aqui não trabalham, elas vivem de apoio social e o Estado está subcarregado, não consegue. Nós precisamos que as pessoas busquem sustento por elas próprias. Capitalismo. E eu de esquerda vou dizer, não, as pessoas precisam do apoio do Estado, o Estado é nosso pai, ok? Tem de subsidiar os pobres, tem que tirar dinheiro dos ricos e pagar dos impostos, usar para apoio social, ok? Essas pessoas, quando amanhã forem apoiadas, vão ser empregadas, quando forem empregadas, vão ser empregados e empregadas poderão contribuir também. Aqueles que prosperarem poderão contribuir para os cofres do Estado e não só. Portanto, esse problema de ser de esquerda, de ser de direita, vamos sempre olhar para um problema e dizer que não. Isso devia ser assim, isso devia ser assim. Tem questões religiosas, por exemplo, não é? Ok, eu sou cristão. E nós cristãos, portanto, o casamento são simplesmente de pessoas do mesmo sexo. Ok, eu sou cristão, também sou cristão. Mas eu acho que a homossexualidade é uma questão que deve ser aceita, porque nem é um problema de saúde, nem é um problema psicológico, é uma questão biológica. A perceber a questão, os dois vão olhar para um problema e vão analisar, vão dizer segundo essas perspectivas. Isso é bonito quando, eu entendo aquilo que eu acho que sou. Eu compreendo o facto de eu ser de direita, eu compreendo. E também, não só compreendo, como também conheço as minhas limitações. Eu compreendo o que é ser de esquerda, de centro-esquerda, de extrema esquerda. Eu compreendo isso. Eu sou extrema esquerda porque eu compreendo isso. Por isso conheço as minhas limitações. Portanto, todo aquele que é de esquerda, centro-esquerda, e não compreende as suas motivações e não sabe se amanhã, quando forem eleitos nesse governo, se tornarão
uma monarquia, uma demagogia, falar uma república, falar uma democracia, uma monarquia, não sabe, só sabe que ele é disso, mas não pode discutir essas questões aqui. Portanto, esse tema eu trouxe para o canal para que possamos observar que posição nós estamos e até que ponto nós aceitamos o outro lado. O que aconteceu agora na América, com a morte do senhor Charles Kirk, como é que se diz? Kirk, uma questão de intolerância ideológica. Alguém percebeu que o senhor, que é de direita, conservador, e é engraçado que os conservadores utilizam a igreja como sendo uma base dos seus próprios fundamentos. Igreja Católica. Igreja Católica, quem leu bem a história da Igreja Católica, sabe muito bem como é que ela surgiu. Quantos tiveram que morrer, que ser sacrificados para que a igreja hoje continuasse? Quantos foram o que aconteceu? A Igreja Católica não é santa, né? Aliás, a igreja diz mesmo, né, que nós somos uma igreja santa e pecadora, né? Os Salmos dizem mesmo isso. E falando em Salmos, a igreja precisou pegar diferentes livros para a Bíblia, diferentes livros, né, que foram ontem escritos e depois foram compilados à Bíblia. Muitos livros que hoje fazem parte da Bíblia muitos livros tiveram de ser exonerados, apagados, porque violavam a autoridade romana, não é? A Bíblia não é só um livro religioso, como também é tudo um livro político. Assim como também o Alcorão, para os muçulmanos, não é só um livro religioso, é tudo um livro político, ok? E, no entanto, as igrejas, e a Igreja Romana Católica, que foi construída mesmo sob uma vértice também política, porque Roma, a Igreja Católica é grande porque Constantino conseguiu conciliar a fé dos homens com o poder da igreja. Como ele dizia, não é? Conseguiu-se conciliar a coroa do rei com a cruz, a fé. Então, a fé levou-se até ao poder, não é? A política. Tanto que foi possível levar a Igreja Católica, o cristianismo, para a África, não é? Durante o processo também de colonização. A colonização era poder político e a igreja era um poder religioso. Também usou-se a fé para essas questões aqui. E os de direita usam, claro, o cristianismo enquanto já, né, uma substância bem purificada, livre daqueles horrores do passado, e sendo a nossa base. Deus, família e pátria, né? Segundo os escritos ancestrais, né? Os de direita compreendem Deus, família e pátria e percebem que Deus poderá ser de diferentes formatos. Eu posso dizer que meu Deus agora é a lua, é o vento. O monoteísmo para os de esquerda é uma questão que é válida, e para os cristãos, para os de direita, o monoteísmo, ou seja, o politeísmo para os de esquerda é uma questão que se aceita, enquanto para os de direita, portanto, Deus único, família única, pátria única, ok? Respeito maior à família. Por isso é que os homossexuais não são ainda tidos para a maioria da direita, ok? Na direita, claro, então, temos aqui os centro-direita, mas os extrema-direita são aqueles que a igreja aceita, não aceita, então não vale. A igreja aceita, sim. Que igreja? Quem construiu a igreja? Foram homens poderosos construíram a igreja segundo os seus próprios interesses também, não é? Por isso é que é importante, entre ser de esquerda ou da direita, eu compreender em que lado eu estou. Você me perguntar, Joaquim, você é esquerda ou de direita? Eu não vou te responder sem antes te pedir, por favor, meu irmão, faz like neste vídeo, subscreva, ativa as suas notificações, paga o meu salário, não seja um escravocrata, okay? Hoje aqui no jardim tem muito mosquito. Paga o meu salário. Tanto você de esquerda ou de direita, paga, se faz favor, digam ainda, s'il vous plaît, meu salário, ok? Não seja um escravocrata, aquela pessoa que, mesmo tendo dinheiro para poder pagar o seu jardineiro, ele não paga, porque acha que, eu sou teu senhor e gosta de viver o período feudal. Não faz isso, meu chefe. Paga o meu salário, partilha, subscreva, se faz favor, e também põe aqui em comentário se você é de esquerda ou de direita, se você é nhete, não és de esquerda nem de direita, és como eu penso. Eu sou a depender do momento em que estiverem a ocorrer as eleições, ok? Eu vou ler os programas, vou ler as pessoas, né, os líderes dos partidos, eu leio a pessoa, leio o programa, leio os seus membros, leio a sua estrutura, leio a sua história, eu vou dizer, ok, esse ano vou votar nisso aqui. Nas próximas eleições eu posso votar no outro lado. E porque nós, angolanos, ainda não temos essa narrativa esquerda-direita bem alinhada, nós temos a ideia de que alguns governos poderão ser autoritários, autocratas, demagogos,
vai lá, aristocrata. Nós temos essa ideia de que, porque é assim, família, seja a pessoa, seja um governo ou um partido de esquerda ou de direita, no fim do dia vai nos dizer o que ele é. Vai nos dizer, vai voltar para os escritos de Aristóteles, ok? Quando, durante a campanha eleitoral, vai pregar os escritos da Revolução Francesa. Okay? Portanto, eu sou um cidadão que é de esquerda ou de direita em função, temos que olhar, né, para a campanha eleitoral, do período eleitoral. Okay? Quem é que são os que estão a concorrer? Qual é o programa do A? Qual é o do B? Quem é o líder do A? Quem é o líder do B? Quais são os meus interesses nacionais e pessoais e familiares? Vou votar. Eu posso ser hoje de esquerda, amanhã de direita, porque é como dizia o mais velho jornalista Savimbi, eu não sou esquerda nem direita, eu sou aquele que usa a direita para aquecer a economia, capitalismo, e usa a esquerda para distribuir a riqueza, socialismo, ou então esquerda. Usa a direita enquanto capitalista e eu uso a esquerda enquanto socialista para poder aqui dividir a riqueza. Eu acho que estou também nesses moldes em que vou sendo da A ou de B em função do contexto, ou então vou aproveitando o que é bom de esquerda, o que é bom de direita e tomar uma decisão segundo aquilo que cada lado me oferece de melhor, ok? Porque se eu for, por exemplo, de segunda a sexta, de direita, acima de tudo capitalista, quando o país estiver em crise, como por causa da Covid-19, eu não vou poder salvar as empresas, eu não vou poder ajudar as famílias. Eu vou dizer que as empresas devem salvar por si próprias, devem ir para o banco. As famílias devem ir por si próprias, porque só ajuda as famílias das empresas, que só o Estado só entra para a economia quando ele é, acima de tudo, um Estado socialista. Okay? Por isso é que naqueles países onde o Estado está mais presente na economia são os antigamente também os chamados países, se bem que comunista, né? se bem que o próprio comunismo, não sei, os historiadores dizem que ninguém experimentou ainda o comunismo, todos os países chegaram no estágio de socialismo, mas há países que denominam estados comunistas, ok? Olhamos para o Vietnã, olhamos para a China, olhamos para a Coreia do Norte, olhamos para Cuba, são países que outrora autodenominaram estados comunistas, okay? Foram experimentando esses ditames do comunismo. E nesses países, quando, por exemplo, há crise, o Estado sabe que é a minha obrigação salvar. Nos países que sempre foram tidos como sendo capitalistas, okay, apoiados pelas teorias de Adam Smith, a América é um caso relevante, a Alemanha, a Inglaterra e não só. Claramente, por isso é que na altura do presidente Donald Trump, na altura do presidente Bolsonaro no Brasil, aconteceu a Covid-19, foram os países que mais demoraram para responder às questões, porque eram países que estavam a ser governados, são países que estão a ser governados por presidentes de direita e claramente alicerçados no conservadorismo, da família, saúde das famílias, vacina para quê, qual é a origem, quais são os efeitos colaterais, analisam bastante antes de claramente mexerem na vida privada das pessoas, tanto que defendem a liberdade das pessoas, ou seja, na direita, cada um é livre de dizer o que pensa, de aceitar o que pensa, por isso é que é a direita que está a fazer a campanha sobre a liberdade de expressão. Elon Musk com o X, Bolsonaro no Brasil, Trump na América. O discurso sobre liberdade de expressão é promovido pela direita porque são eles que promovem a liberdade de escolha, de discurso, de opção e não só. E no socialismo, você já sabe que o governo costuma controlar muito mais a comunicação e não só. Portanto, no fim do dia, cada um sabe o que é, o que não é, desde que compreenda que eu tenho de ser tolerante em relação à posição que o outro ocupa, ok? Eu sou sim socialista, ou sou sim de esquerda, mas a minha liberdade termina aqui. Se é de direita, a tua agora começa. Para que não haja lutas por questões de compreensão a outros lados, porque há momentos em que no extremismo das ideologias chegamos no 9-6. Isso é 9, isso é 6, isso é 9, isso é 6, nunca mais terminamos, porque você está ali a ver 9, eu estou aqui a ver 6. Diz-me lá, você é de esquerda ou da direita? Faz o like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, meu chefe. Obrigado.